Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos falar de uma das continuações mais ambiciosas da história do cinema. Hoje é dia de falar de Avatar, Caminho das Águas. Será que o James Cameron conseguiu superar o seu grande blockbuster? Gente, assisti novamente Avatar. E antes da gente começar diretamente no filme, a gente tem que falar um pouco sobre a subjetividade do cinema e sobre assistir o cinema novamente, o filme novamente. Gente, cada pessoa tem uma opinião, a gente já falou aqui várias vezes durante as análises de filme e, aliás, de qualquer outro produto. E Avatar, eu tenho sim a minha opinião, mantenho ela, principalmente do primeiro. Mas quando a gente vê novamente, é a segunda vez que eu vejo o filme, agora não mais na telona, a gente tem uma opinião diferente, então vai fazer parte aqui da nossa análise. E aí, gente, começamos ali, após 7 anos, lá em 2017, o início das gravações do filme. E aí, não tem como não entrar já aí na questão técnica, onde James Cameron teve que ter paciência para gravar dentro das águas, em até outros lugares ali, com água, em piscinas, algo que ele já fez ali em Segredo do Abismo e também fez em Titanic, ou seja, gravar aí nas águas ou sobre as águas já é uma característica ali do James Cameron. Então sim, ele teve essa paciência ali para que desse, né, a tecnologia chegar aonde ele queria. 5 anos depois aí, Avatar continuava a ser a maior bilheteria e aí ele tem essa missão, ser o bem melhor, os efeitos especiais e práticos que a gente tanto conhece. E aí a gente entra aí no enredo, onde é um filme sobre família, né, gente? Se passaram isso ali 10 anos dos eventos do primeiro filme e o Jake já está casado. O Jake já tem seus filhos. E aí a gente tem uma troca, né? Uma troca ali de Pandora e vamos conhecer outra parte dela, que é a parte das águas. A gente fica até se perguntando, né? Quando se tem uma continuação, para onde iremos? Com toda certeza ali nos roteiros do Cameron, e já foi dito em algumas entrevistas que ele iria explorar outros locais de Pandora. A gente teve ali a Terra, a gente tem agora a água. O terceiro filme é o fogo. Lembra muito, né, o desenho da Nickelodeon, eu já falei no vídeo anterior. Avatar, a lenda de Aang, né? Que curiosidade. E aí, gente, é um filme família, é um filme ali onde o protagonismo não é só mais do Jake, é um filme da família. O filme ali, ele se estende em todos os 3 atos, principalmente o terceiro, que parece que não quer acabar, da família Sully, né? E aí, gente, novamente, a gente já falou também sobre o primeiro filme. O filme, o roteiro é simples, a condução do filme também é simples, onde principalmente ali no terceiro ato é muito mais frenético. A gente vai chegar daqui para frente falar sobre o ritmo, mas ficamos aí com essa parte do enredo. E aí vamos novamente, o que Avatar tem de mais forte, o maior mérito de Avatar e de seu diretor, obviamente não tem como aqui a gente ficar dizendo de um roteiro mirabolante, de cheios de plot twist, algo que não é nem dele, né, gente? Algo que não é nem de Cameron. Entramos aí na parte estética, a partir do momento que Cameron, depois de 50 minutos ali assistido no streaming, depois de 50 minutos temos a virada, né? Temos a virada e realmente a gente tem a exploração dessa parte aquática, né? Essa parte da água de Pandora. E aí, gente, é com toda certeza uma obra de arte. Tudo que Cameron ali trabalha, cada criatura, cada cenário, cada exploração
E aí entra o que eu falo sobre a opinião que você tem sobre o cinema, a tua subjetividade. Existem momentos onde realmente o ritmo, aí eu já entro no ritmo e não mais só no estético do filme. Então, essa exploração, essa contemplação de cenário, ela é um pouco demorada. Situações onde Cameron poderia ter diminuído essa contemplação e já partir para o ritmo. Gente, eu não estou falando nem de ação. Eu não estou falando nem de ação. Eu estou falando de desenvolvimento ali, principalmente no segundo ato, porque o primeiro ato ele ainda tem mais ritmo. O primeiro ato ele tem mais ritmo, a gente chega ao segundo ato, onde o Cameron trabalha, cozinha, fica ali andando até em círculos. Gente, não é desmerecendo o filme, não é dizendo que o filme é ruim. Cada diretor tem seu tempo, cada diretor tem seu ritmo, mas o filme ele poderia ter dado uma acelerada. É muita contemplação, parece muito documentário e assim, gente, documentário de primeira classe, gente. É sério. Lá no cinema eu não achei tão demorado. Lá no cinema era tão belo o 3D, era algo que tipo, nossa, que perfeccionismo. Como um diretor chega a um absurdo, né? Criativo dos efeitos, né? É incrível mesmo. Mas, gente, não que isso seja um ponto negativo, não é isso. Só que dava para ter sim um ritmo melhor. Não precisava ficar cozinhando tanto toda aquela situação. E aí, gente, a gente volta um pouco para o enredo, a gente continua depois ainda sobre a questão técnica, onde, além da gente ter falado que o roteiro era muito simples, o ponto interessante também do filme aqui, que eu gostei do vilão, apesar de não de repetir o mesmo vilão, eu não gostei, dava para se ter outra ameaça, mas é o fato da ficção científica colocada no vilão. É um ponto alto do filme, da ficção. Eu falei aqui, repito, né, o roteiro é muito simples, mas aí a gente tem sim ali com o vilão, com o coronel ali, depois de morto, usar ali o DNA dele. Tudo bem que não é nada de novo, já vimos isso na literatura, no próprio cinema, mas assim, gente, isso foi bem colocado, foi bem encaixado aí no Avatar. E aí a gente tem essa ameaça do coronel e os outros ali como avatares para ficar ali na equivalência para lutar contra eles, e o povo lá da água, né, que tem outras criaturas, que tem outros armamentos. E aí a gente volta para a questão técnica do uso de efeitos práticos também. A gente vê ali ótimas locações, algumas bases ali também são muito interessantes quando tem uma mudança ali de cenário, outros locais. Isso é muito bem trabalhado. O filme ele é muito caro com isso. E a gente sabe também que Cameron é visionário, ele também expande vários cenários aí para criar jogos, né? A gente percebe as várias tinturas, as várias cores que ele trabalha nos Avatar da água. A gente tem bases ali também que vai gerar jogo, que deve ter gerado jogo. Ou seja, ele é muito visionário. Não tem como a gente aqui não reconhecer esse trabalho dele, essa competência dele. E aí a gente tem o fator da ecologia novamente, agora com a água, todo aquele efeito que teve no primeiro filme, talvez na mesma equivalência. Isso merece um estudo meu melhor, um estudo até nosso. A gente pode até entrar isso quando a gente vê o do fogo. A gente tem essa ecologia da água, sobre a questão da poluição, a própria destruição da água, mãe terra. Então, o Cameron, sim, ele trabalha tão bem quanto o outro. Aliás,
são filmes que trabalham com isso, né. Vamos ver como é que fica do fogo, a gente fala também, falar sobre o fogo, que o fogo vem feito, enfim, vamos chegar lá. E aí, gente, a gente vai para o terceiro ato, onde parece que o Cameron não quer acabar o filme. Parece que o Cameron não quer acabar o filme. E existe um detalhe bem interessante desde do primeiro ato. A gente tem ali algo bem similar, um protótipo, né, que tem de uma arma que tem, acho que desde o Alien, né, parece muito aqui. Eu já falei algumas vezes sobre ele, vocês vão ver aqui a foto. E parece que Cameron não quer acabar o filme. É um terceiro ato que acontece, que vai acontecendo. Tem hora que você vai ver o filme e diz, tá bom, tá bom, Cameron, obrigado, tá muito bom. Mas ele vai e continua, né? Isso tem muito no primeiro Exterminador, isso tem muito no segundo Exterminador. Não, parou, ele parece que não quer acabar. E esse terceiro ato, gente, ele evoca muito ao que foi com o Exterminador do Futuro 1, ao que foi o Exterminador do Futuro 2. Eu digo no sentido, como eu já falei, né? Ele não quer parar, né, o filme. Ele fica aumentando uma coisa maior, uma coisa maior. Mas enfim, gente, é a cara dele, é o jeito dele. Você vê o filme, é de Cameron. Cameron faz isso. Se você for pro cinema e saber que ele não vai fazer isso, né? Então nem foi ele, né? E aí, gente, esse terceiro ato, ele tem muito mais ação, ele consegue explorar outros cenários, é muito bom, gente. Nesse sentido aí, é muito bom. E aí, a gente tem uma conclusão satisfatória novamente. O filme, gente, ele termina e novamente a gente vê que ele vai se expandir, a gente sabe que ele não vai terminar por aí, porque é da ambição do James Cameron. Gente, acredito que seja isso. Avatar Caminho 2, eu tive uma experiência bem melhor no cinema, não que eu deteste o filme, eu amo sim o filme, mas existem pontos aí onde se Cameron tivesse dado uma arrochada, tivesse sido mais rápido, onde tinha que ser, acredito que ele teria sido bem mais satisfatório. Mas mesmo assim, é um filme muito competente, é um filme que mostra o quanto James Cameron foi paciente para fazer algo tão lindo, tão maravilhoso, que é Caminho das Águas. Então, gente, assista o filme, tem uma experiência interessante. Se você tiver num momento bem sem precisar fazer nada, acredito que você vai ter uma absorção melhor do filme, experiência melhor. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.